Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a polêmica na frase do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que num evento do sorteio da Copa Libertadores da América de clubes, ao ser questionado sobre a possibilidade dos times brasileiros não participarem mais dessa Copa, ele usou uma analogia, uma metáfora extremamente racista, infeliz, o que caracteriza perfeitamente um racismo estrutural, ao mencionar, ao dizer que seria o mesmo de Tarzan sem Chita. Bom, vamos verificar a seguinte situação aqui. Essa naturalização dessa frase, né, essa banalização, é o que caracteriza o racismo estrutural. Porque ele está muito ligado à ideia de que de brincadeiras, de expressões racistas. Eu faço parte de uma geração, a minha geração, a geração dos meus pais, meus avós, em que essas expressões elas eram vistas como brincadeiras, né? Elas eram rotineiras, elas eram banalizadas. Tá? Chamar alguém de macaco, insinuar que alguém é macaco, né? Era uma coisa que no passado era muito comum, infelizmente. Né? Nós crescemos dentro de uma ideia racista. Né? É um pouco diferente dessa nova geração, né? A geração Z, por exemplo, que já não tem esse modelo ou não tem essa educação racista. Então, é, esse tipo de prática, esse tipo de ideia, né, caracteriza justamente esse modelo de racismo que é ainda muito comum, principalmente na América Latina. Porque tudo aconteceu, toda essa polêmica ocorreu por causa de um jogo em que um jogador do Palmeiras foi hostilizado, recebeu expressões racistas, foi imitado como um macaco numa partida no Paraguai. E, baseado nisso, a presidente do Palmeiras, Leila Pinheiro, disse que se a Conmebol não tomasse uma atitude, né, a Confederação de Futebol Sul-Americana, os times brasileiros poderiam deixar a Libertadores, né, que é uma Copa de Clubes. Baseado em tudo isso, então, houve uma espécie de indignação por parte do presidente da Conmebol, que preferiu, então, de uma maneira de retalhar essa postura, usar essa frase infeliz, racista, intolerante. Tá? E aí é importante mencionar que a coisa ganhou uma proporção absurda, porque num evento, ele usa essa expressão num evento em que estava justamente falando, um pouco antes, ele falando justamente sobre a ideia do não racismo, da tolerância, ele acaba o quê? Numa expressão informal, numa frase, até num comportamento informal, faz o processo inverso. Ele acaba usando as expressões ou uma frase extremamente racista, na analogia de comparar nós, brasileiros, a macacos. Bom, no meio de tudo isso, então, no dia seguinte, o presidente da Conmebol dá uma nota nas suas redes sociais pedindo desculpa pela frase infeliz. Tá. Os times brasileiros, a Confederação de Clubes Brasileiros aqui no Brasil, que constitui times da primeira divisão, da segunda e da terceira divisão, resolvem então fazer uma espécie de manifesto, um repúdio à frase de Alejandro Domingues. Né? Até aí tudo bem. E, de fato, num caso como esse, é importante que os brasileiros se unam contra o racismo. E aí veio a coisa mais absurda de todas. O time mais popular do Brasil, a direção do time mais popular do Brasil, o Flamengo, resolve ficar ao lado do algoz. Resolve não participar do manifesto. Alegando, dizendo que essas coisas devem ser tratadas diretamente com a CBF, né? Usando um discurso, digamos assim, institucionalizado, né? Burocrático. Na verdade, a direção do Flamengo não quis se meter nessa situação, nessa polêmica, porque eles entendem, né,
que tem alguma coisa a ver com aspectos ideológicos, só pode ser isso. O presidente do Flamengo, um português, pelo jeito não estudou história, ou não quis saber de história, porque foram justamente os portugueses, né, os colonizadores portugueses, que criaram aqui no Brasil toda uma estrutura de exclusão, desigualdade e racismo. Vamos lembrar que foi o português colonizador que trouxe para o Brasil a famigerada escravidão. A comercialização de seres humanos, de achar que um ser humano não é alguém, não é gente, é bicho, é propriedade. E por isso pode ser vendido, trocado, negociado, você pode fazer o que quiser. A banalização da violência. Então, a história do Brasil, eu estou falando aqui muito mais de 500 anos de existência, tem muito a ver com o quê? Com a escravidão, tem muito a ver com o racismo, tem muito a ver com a desigualdade, com a falta de respeito, com a crueldade dos colonizadores e até do povo brasileiro, que depois seguiu essa cultura, esse modelo racista. E aí, o clube mais popular do Brasil, que provavelmente deve ter nas suas fileiras, né, na sua torcida, muito mais negros e pardos do que brancos, toma uma atitude no sentido de relativizar a expressão, a frase racista de Alejandro Domingues. De novo, o racismo, a desigualdade, a exclusão, ela aumenta quando as vítimas do processo não se unem. Quando elas tentam relativizar, o que não dá para relativizar. Vamos lembrar, muitas vezes, que eu gosto de fazer uma analogia com a mulher numa condição de violência. Né? Tu vai perceber que tem muitas mulheres que vivem numa relação abusiva sem saber que estão numa relação abusiva. Tá? É um estado de alienação. Tá? Então existe uma relação abusiva, mas ela entende que não está numa relação abusiva, porque ele me ama, porque ele gosta de mim. Aí ele não me bate, mas ele te oprime, ele te ameaça. Fazendo analogia, é muito parecido com o que acontece com o Flamengo. Então, onde você tem uma torcida em que boa parte dela é de negros e pardos, a direção do Flamengo, um português, que pelo jeito não estudou nada de história, não sabe nada da história do Brasil, nada, absolutamente nada, ou não quis saber, resolve o quê? Ficar ao lado do algoz. Porque a partir do momento que você não faz parte, você não quer fazer parte do manifesto de repúdio à frase, você então concorda de alguma maneira com aquilo que foi dito. Você banaliza, você relativiza. É problema então. Tá? Tem nada a ver. Eu posso até considerar, como aconteceu o caso com alguns diretores de alguns outros clubes, argentinos, uruguaios ou paraguaios, que tentou relativizar. Mas um clube brasileiro, né, que de uma maneira estranha é administrado por um português, que pelo jeito não sabe nada de Brasil, não estudou a história do Brasil, porque se soubesse, se estudasse, provavelmente não buscaria relativizar esse tipo de coisa. O mundo hoje é mais ou menos nesse aspecto. A gente percebe esses comportamentos bizarros, loucos, por parte de um presidente do Flamengo, porque o presidente do Flamengo ele ainda não percebeu uma coisa. Não é só futebol. Não tem nada a ver com futebol. Tem a ver com o quê? Com respeito, dignidade. Tem a ver com o quê? Com exclusão. Tem a ver com violência. São 4 séculos de violência absoluta em cima de brancos, de negros e pardos. A nossa escravidão ela foi uma das últimas a acabar. E foi uma das mais cruéis. E o presidente do Flamengo parece que nunca estudou história na vida, velho. É impressionante. Quer dizer, é essa banalização que contribui para o racismo ainda maior. Porque, de novo, não tem nada a ver com futebol. Eu acho que ele pensa que é só futebol. É só futebol. E não percebe que tem a ver muito com questões sociais, questões raciais, dignidade, respeito, que parece que é uma coisa que ele não considera. Ao relativizar a frase infeliz e racista
de Alejandro Domingues. Então, gente, é isso. Há uma grande contradição no mundo em que nós vivemos, que numa sociedade que cresceu através do racismo, da escravidão, e é a nossa grande vergonha, essa mesma história é ignorada pela direção do, do clube mais popular do Brasil. Flamengo, parece que você só quer saber de futebol. Parece que você só se interessa por vitórias e conquistas. Você vive fora do mundo, vive num enclave, vive fora da realidade, né? Como se a sociedade e os clubes de futebol fossem coisas que não estão interligadas, relacionadas, né? E o mais absurdo de tudo isso, o Vini Júnior, um ex-jogador do Flamengo, que foi o cara que mais debate, mais enfrenta o racismo na Espanha. Ele é um símbolo do racismo. Deve ter ficado muito decepcionado ao ver o seu ex-clube simplesmente ficar em cima do muro na postura da frase racista de Alejandro Domingues. A grande questão aqui é que você não erra apenas quando você faz alguma coisa. Você erra também quando você não faz nada. E foi o que aconteceu com o Flamengo. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.